Bom, hoje a gente vai para a nossa quarta e última web da disciplina de Administração e Gestão Estratégica de Recursos Humanos. E aí eu preparei um- uma aula que eu chamei de Pontos de Impacto, que é tudo que a gente viu nas webs, né, que tem relação com o que está no e-book, lógico, mas aprofunda alguns temas e inclui também outros. A ideia das webs é essa, né, de acrescentar. Enquanto o plano de ensino não tem uma mudança muito considerável, a gente vai acrescentando algumas coisas na web, mas quando precisa mudar, muda, né? Então a ideia é essa, porque quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de tudo que se relaciona às pessoas, muda o tempo inteiro. Então não dá para ser estático, né? E aí, deixa eu compartilhar aqui. Então eu vou entregar para vocês o que eu prometi, falar um pouco sobre inteligência emocional e inteligência espiritual, relacionando, lógico, a nossa disciplina e fazer um resumo, assim, uma revisão, interligando tudo que a gente viu aqui ao longo das webs. Deixa eu compartilhar o material. E aí vocês, deixa eu abrir o chat, porque vocês se quiserem podem abrir o áudio, vídeo ou falar comigo através do chat, certo? Deixa eu- Então vamos lá. Para nossa despedida, a gente vai falar sobre o que eu chamei de pontos de impacto, para ficar um nome menor, e coloquei a relação, né, as inteligências emocional e espiritual no contexto da gestão estratégica de RH. E aí, ver esse grande mapa mental. Não é um mapa mental porque não está no esquema, né? Não está de maneira visual, está de maneira escrita. Mas foi o que eu fui raciocinando, pensando para fazer uma ligação inicial como introdução. Então, vocês lembram que quando a gente usa a palavra estratégica, a gente já tem uma pista, já tem uma dica, um caminho, uma diretriz que diz que essa empresa, essa equipe, esse grupo está querendo sair de uma situação atual para uma situação desejada. Cadê meu negocinho aqui? Pronto. Então, implica sair de uma situação atual para uma situação desejada. E essa, boa noite, Milena. E essa diretriz, vamos dizer assim, esse norte, envolve uma série de coisas, porque se eu quero ter resultados diferentes dos resultados que eu estou tendo hoje, e esses resultados não diz respeito apenas a resultados empresariais, resultados financeiros, produtividade, lucro de uma empresa, mas qualquer resultado. Então, se você pensar na sua vida, por exemplo, e ver uma área que você não está gostando muito, né, que não, você não está muito satisfeita ou satisfeito, significa que você quer mudar, né? E para que você mude, você precisa entender o que você anda pensando, falando ou fazendo a respeito dessa área. Então, digamos que eu não estou muito contente com os meus resultados na faculdade. O que é que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que reclamar com a coordenação, eu tenho que abrir um chamado, eu tenho que fazer o quê, né? Eu tenho, na verdade, o que vai trazer uma mudança considerável dos resultados que você está tendo nessa área é o seu comportamento, é mudar o seu comportamento. Então, se você continuar repetindo os mesmos comportamentos que você anda tendo, você vai ter resultados bem semelhantes. Se você quer mudar, você tem que mudar os comportamentos.
A ideia é essa, envolve mudança. Toda vez que vem essa palavra estratégica, implica mudança, né? E toda mudança ela gera resistência. Por quê? Porque o ser humano é naturalmente programado para se defender do novo. Não, Daniel, a gente começou agora. É o primeiro slide, ó. Deixa eu te mostrar. Peraí. Tá vendo? Eu chamei a aula de pontos de impacto. A gente vai falar sobre as inteligências nesse contexto de gestão estratégica de RH, que é a nossa disciplina. E aí eu trouxe uma reflexão minha, né, para juntar tudo isso que a gente viu ao longo das webs. Comecei com isso, né? É importante a gente entender o que significa as palavras, entender o porquê das coisas. Então, toda vez que tiver a palavra estratégico no meio, significa que eu quero sair de uma situação atual para uma situação desejada, né? E para que eu mude a situação atual, para que eu cresça, desenvolva, atinja uma visão, eu preciso mudar minhas atitudes. Não dá para continuar fazendo as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Isso é até ilógico, incoerente. Não dá, né? É um raciocínio até matemático, vamos dizer assim. Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que ter atitudes diferentes. Por quê? Eu estou dentro de um princípio universal, que é o princípio da colheita, né? Da causa e do efeito. Então, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu intenciono, vai voltar para mim, porque eu estou plantando tudo isso, né? É uma semente que eu estou plantando. E pode ter certeza, a colheita virá. Então, eu não controlo, eu não consigo tangibilizar e nem dimensionar o que é que eu vou colher, porque nós não temos consciência, e aí eu já entrando nessa esfera, né, da inteligência espiritual, nós não temos consciência de nem 5% das coisas. Obrigada, Daniel. E aí, professora, como é que eu faço para ter consciência? Decide ter, escolhe ter, né? E para ter consciência de mais de 5% das forças que impactam as nossas decisões, das escolhas que eu faço, do porquê delas, né? Da causa raiz de algumas coisas que me incomodam, eu preciso escolher desenvolver duas inteligências que são inconscientes, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Por isso que eu trouxe aqui, porque não adianta falar de mudança sem tratar a raiz, né? Aquilo que de fato vai trazer uma verdadeira preparação para a mudança. Então, estratégico, né? Administração e gestão é estratégica de qualquer coisa, não necessariamente de recursos humanos. E de recursos humanos é mais importante ainda que eu pense por esse ângulo. Eu não estou dizendo que esse ângulo é o único ângulo verdadeiro, não, é um ponto de vista. É uma reflexão. Ah, professora, então se eu recrutar, selecionar e trabalhar só com hard skills, eu não vou ter resultado? Vai. Eu não posso dizer que não vai. Só que a que custo, né? Por o mundo ser bunny, por o pano de fundo do mercado de trabalho atual ser esse mundo bunny, ou seja, esse mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, eu preciso considerar, porque é silencioso, mas ele interfere em tudo, não só no meio empresarial, né? Ele interfere em tudo. Então, as hard skills, elas não dão conta sozinhas. Elas vão dar um resultado, mas a que custo? Ao custo de doença do trabalho, ao custo de síndrome de burnout, de aumento da rotatividade, né? A que custo? Porque vai implicar muito esforço pessoal, muita energia vital, vamos dizer assim. E para que eu deixe essas coisas mais leves, eu preciso começar a considerar esse viés. Se faz sentido para você, ótimo. Se não faz sentido para você, ótimo também. Você desenvolve o seu pensamento. O que eu trago é, à luz de todos esses autores, à luz de tanta gente que contribui, e o que eu observo, né, ao longo da minha carreira profissional,
que é sempre com gestão de pessoas, em sala de aula, trabalhando com pessoas e na gestão de pessoas no momento em que eu não estou na sala de aula. Então, assim, ó, considerando que mudanças, regras e resistência, e principalmente mudanças dentro de um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Um mundo não, uma perspectiva não linear me dá a sensação de perder o controle. E a gente aprende a querer controlar tudo. Só que isso vai muito contra a nossa essência, né? A nossa essência é caótica, no sentido bom, né? A palavra caos, ela não é negativa, ela não é ruim. Ela só não é uma coisa que eu consigo determinar. E aí, não dá para ignorar, né, essa variável aí. E aí, atrelado a isso, sempre façam essa associação, porque aí vocês não precisam decorar nada. Vocês só entendem e conseguem fazer uma palestra, fazer uma aula, gerenciar uma equipe, assumir uma gestão de RH, fazer o que vocês quiserem. Então, assim, ó, estratégico implica em mudança e as mudanças geram resistência. E a resistência dentro de um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Aí, como é que eu consigo lidar com esse mundo? As soft skills, elas surgem e elas têm muita força nessa área de RH. Tenho certeza que eu não sou a primeira, nem vou ser a última professora a falar aqui sobre elas. São as moedas de valor desse mundo bunny. E dentro dessas soft skills, nós temos as inteligências, né? A inteligência emocional, ela nos ajuda a lidar com a ansiedade, a entender a ansiedade desse mundo ansioso, a entender as reações de uma equipe em um cenário frágil e a desenvolver resiliência, né? Porque um cenário frágil, não linear, significa que eu vou entrar em declínio. Vai ter momentos que eu vou acertar, vai ter momentos que eu vou errar. E eu vou sair dessa fase de declínio com muita resiliência. Que resiliência é a capacidade que um ser humano tem de se reerguer, vou falar com as minhas palavras, depois de uma queda. Então, algo dá errado, eu perco o meu emprego, alguma coisa acontece de ruim, né, que não me faz bem, então é um declínio, mas eu vou, não vai durar para sempre esse declínio. O famoso fundo do poço, o famoso a coisa deu errada, não vai durar para sempre, porque eu sou um ser não linear, significa que eu sou um ser cíclico, ó, que fica em círculos, né? E aí eu vou voltar, né? Eu vou me recuperar. E a resiliência, ela dita, o nível de resiliência que eu tenho, dita quanto tempo eu vou ficar nesse declínio e em quanto tempo eu vou conseguir me reerguer. E quando eu consigo me reerguer, eu volto muito mais forte. Resiliência é isso, porque eu aprendi com a queda, né? O problema é, tem pessoas que não aprendem nem com os próprios erros. Aí o que é que a vida faz? Manda de volta outra situação. Aí vai caindo na mesma situação até aprender. Então, pare e reflita um pouco. O que é que sempre se repete na minha vida, né? Ah, Tassiana, também. Mas a graça da vida é essa, é a gente estar em busca, né, de aumentar o nosso nível de resiliência. Geralmente as pessoas que passam por muitas dificuldades, elas são muito mais resistentes, assim. Resistência e resiliência são diferentes, mas elas são muito mais propensas a ter um nível de resiliência alta. Por quê? Porque teve uma vida muito dura, passou por muitas dificuldades, e isso não dura para sempre. Elas passam por dificuldades e voltam, passam por dificuldades. Então é sempre assim, né? Mas a ideia, eu até tento, mas a ideia é essa, Jarlene. A ideia é você ter consciência de que a vida da gente é cheia de ciclos, é formada de ciclos, e que quando eles estão se fechando, eu não posso me apegar. Quando eu me apego a algo que eu sei que está finalizando, eu só vou sofrer, porque é a lei natural da vida, né? Acaba e vai se renovar. Aí eu vou ser bem drástica, né? Eu estou num relacionamento e eu vejo que aquele relacionamento está em declínio. Não é mais aquela maravilha de relacionamento do começo, né? Está em declínio. Lógico que não é, porque as coisas mudam, as pessoas mudam. Então eu vou seguindo um fluxo de crescimento, né, de maturidade.
E quando eu chego num nível de maturidade, vai entrar em declínio. E tá tudo bem, é normal, não é nem normal, é natural. Se eu entendo que é um ciclo, o que é que eu faço? Eu deixo finalizar, eu acolho esse fim. Ah, professor, então vamos separar? Não, você só vai fechar esse ciclo e recomeçar outro com a mesma pessoa, ou com outra pessoa, se for o caso, né? Então, a ideia é não se apegar a algo que vai ter um fim, você querendo ou não. Agora, quando a gente não tem consciência, quando a gente não entende, a gente sofre muito. Professora, não é tão simples assim. Ah, eu sei, eu não estou dizendo que é fácil, mas é simples e possível, né? É difícil, mas é simples e possível. É só eu entender, é só eu expandir o meu entendimento das coisas, expandir o meu autoconhecimento, né? E a inteligência emocional é isso. A inteligência espiritual ajuda a equipe a encontrar significado em um mundo que parece incompreensível. Parece não, é incompreensível, né? Mas também a gente tem essa sensação, porque às vezes a gente não entende o que acontece, não entende as coisas, dando um senso de direção e propósito. Inteligência espiritual tem muita relação com propósito. Isso e com essência, né? O que verdadeiramente a gente é em essência. Isso é fundamental para motivação e engajamento a longo prazo, que tem a ver com estratégico. Tá vendo que eu deixei as palavras em vermelho? O longo prazo tem a ver com estratégico. Então, se eu quero resultados de longo prazo, não adianta eu investir em remuneração, aumento de salário, benefícios. Eu vou conseguir um engajamento e uma motivação, mas ela vai durar muito pouco, não é? Eu lembro que uma vez eu tenho muitos irmãos e minhas irmãs, elas conseguiram um emprego de terceirizada na Petrobras. Só que lá em casa só eu tinha faculdade, elas não tinham ainda. E elas conseguiram empregos no serviço compartilhado, ganhavam muito bem, né? Porque era uma terceirizada que pagava. Hoje eu acho que nem tem mais na Petrobras, que pagava muito bem aos seus colaboradores. E chegou um momento que eu estava sem emprego, queria pelo menos R$ 50 por mês, mas eu não conseguia entrar. Eles contratavam muito por indicação e eu não conseguia entrar. Por quê? Nesse serviço compartilhado. Porque eu fui para uma entrevista e ele disse assim: Ó, seu perfil é muito bom, você é uma pessoa bastante dedicada, pelo que você demonstra, engajada, mas não vai dar certo, porque em 3 meses você vai se desmotivar. E eu não entendia. Eu era muito imatura, né? E o que era que ele dizia? Você tem nível superior. Então, esses cargos que a gente oferece é para o nível médio. Se eu contratar você, você vai ficar muito bem nos 3 primeiros meses. Depois, aquele valor vai até ser bom, porque é melhor ele do que nada, né? Aquele salário. Mas você vai perceber muito rápido que não tem futuro, que você só vai ficar ali, estagnado. E para uma pessoa que tem um nível superior, pensa em crescimento, né? Em evolução de carreira. Eu não entendia isso, não entendia. E eu não conseguia. Elas trabalharam o tempo inteiro, muitos anos, né, na Petrobras, e eu nunca entrei lá porque nessa empresa era serviço terceirizado e outra era serviço terceirizado que contratava nível médio. E outros eram concurso, né, que eu não fazia. Então, assim, eu posso investir em remuneração, em benefícios, em estrutura do ambiente de trabalho. Isso vai dar resultado? Lógico que vai, né? Faz parte, mas no longo prazo, não. No longo prazo, só se eu desenvolver inteligência espiritual. Aí a gente tem também que pensar, né, que essas mudanças estão sendo propostas para gerações diferentes que convivem no mesmo lugar. E aí eu coloquei a geração alfa, porque daqui a pouco esse povo está chegando como estagiário, como jovem aprendiz já está no mercado de trabalho. E aí, essas gerações, elas são gerações que têm em comum redes sociais e também a busca de algo muito diferente do que as gerações anteriores. Não estou dizendo que quem nasceu numa data, né, que, que está didaticamente associada à geração X, à geração Baby Boomers, não tenha essa busca de propósito. Não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que é muito comum, né? Quem se encontra nessas gerações não buscar apenas um salário, né? E sim um propósito. E se não tiver isso, eu desisto disso e vou atrás de outro, né? Então, não é apenas um salário, não é apenas uma segurança, não é apenas um emprego que lhe dá estabilidade, mas sim propósito, flexibilidade, como, por exemplo, o trabalho híbrido. Essas gerações estão buscando muito isso. É um ambiente de trabalho que valoriza o bem-estar. Isso torna a inteligência espiritual, que em sigla, fica assim, que é quociente espiritual e quociente emocional e o quociente espiritual, porque é espírito em inglês, né? Então, isso torna a inteligência emocional e a inteligência espiritual indispensáveis para a gestão por competência com essas novas gerações. E a gestão por competência foi o que a gente viu na última web, na terceira web, né? Aí a gente viu também a postura sistêmica. Tá vendo como tudo se interliga? A postura sistêmica, o pensamento sistêmico, que é, percebe-se, né, que é um pensamento que termina dando conta de tudo. Por quê? Porque inclui tudo, inclusive o pensamento linear, o pensamento industrial, o pensamento mecanicista, racionalista. Inclui até isso, porque ela não exclui essa ideia de linearidade que nos passa uma sensação de segurança, né? Então, a postura sistêmica do gestor de RH é enxergar a empresa como um organismo vivo e como um organismo que é formado por pessoas e que essas pessoas vivem de ciclos, onde uma mudança em uma área, por exemplo, na contratação, impacta todo o sistema. Então, se eu mudo qualquer coisinha na forma de contratação, eu vou impactar toda a empresa. A teoria dos sistemas, a gente viu aqui um resumo dela. Ela diz que qualquer mudança em uma das partes vai atingir todo o todo, porque é tudo interconectado, é tudo interligado. E a gestão por competência não deve focar apenas em hard skills. Tá vendo que diz assim? Não deve focar em hard skills e soft skills. Não, não deve focar apenas em hard skills. Porque as habilidades mais base, né, pesadas, base, elas são básicas, elas são essenciais. Eu tenho que ter elas, elas não são diferenciais. Elas já são. Ô, Janaílson, você comentou algo que consideraria na aula de hoje, dormir com o tempo ligado. Ah, com certeza eu vou explicar, Janaílson. Mas se você quiser ficar, eu explico agora. Não, mas eu vou explicar quando eu falar de inteligência, qual é a história, né? Eu vou explicar, nem se preocupe. Me lembre, viu, gente? Quando eu falar de inteligência, espiritual e falar de vibração, me lembrem de falar isso para a Janaílson. Então, assim, para ajudar isso para vocês, né? Então, assim, ó, a gestão por competência, ela não deve focar apenas em hard skills, mas em competências socioemocionais, que são as soft skills, que são habilidades soft, sutis, né? Que eu não. E é bonito o nome de falar, é leve o nome de falar, mas eu não consigo perceber de forma muito clara, tangivelmente, no dia a dia do mercado de trabalho. Então, a teoria é muito linda e fácil de entender quando a gente escuta, né? Mas, no dia a dia, eu tenho que fazer um esforço e uma escolha de me policiar para perceber, porque elas estão nas entrelinhas. Elas não são explícitas, elas são muito tácitas, como a gente viu também, né? Significa que ao recrutar, treinar ou avaliar, o foco deve estar na inteligência emocional e espiritual dos colaboradores. Construir uma equipe resiliente para esse mundo bunny que responda com alta performance. Tá vendo que no slide, eu sei que tem muito texto, mas eu consegui resumir e interligar tudo que a gente viu. Se vocês não têm dúvidas em relação a isso, então vocês entenderam a disciplina inteira e vão fazer diferença no mercado de trabalho, se colocarem em prática. Que a teoria sozinha, ela não faz nada. Não faz nada. Eu tenho que ativar ela colocando ela em prática.
Toda vez que você lê alguma coisa, que você e aprende uma coisa nova, teste ela. Coloque em prática para ver se de fato faz diferença na sua vida. Às vezes pode não fazer, porque você não entendeu naquele momento, vamos dizer assim, né? E aí, quando a gente fala de alta performance, deixa eu só monitorar aqui o horário. Minha Nossa Senhora, minha gente. Eu falei demais no primeiro slide. Mas eu vou gravar a aula até o fim e deixar para vocês, certo? E aí, quando a gente fala de alta performance, cadê? Lembram foram os últimos slides da última web, eu tenho que fazer uma conexão, né? A gente envolve a gestão por competência. Porque a gestão de performance é a base, né? Tem como base a gestão de competências. As competências, que é aquele chá, ou chave, o que vocês quiserem, né? Definem o que se espera de um colaborador, enquanto a performance mede. Um define e o outro mede o quão bem ele atinge esses objetivos, porque a performance, ela cria indicadores e ela mensura, né, tudo que você fez para chegar e atingir aquele indicador. Em essência, a competência é o como o trabalho é feito e a performance é o que é entregue. E aí a gente viu também, né, eu parei aqui, né, a gente viu também que para atingir a alta performance, eu preciso entender essa relação, né? Se eu investir no conhecimento, que é o saber, se eu investir na habilidade, que é o saber fazer, ou seja, colocar em prática o que eu aprendi, eu consigo uma performance, mas não chego nem a 50% daquilo que é considerado alta performance, né? Agora, a atitude, que é o querer fazer, o desejo de fazer o quê, professor? O desejo de fazer melhor, o desejo de fazer cada vez melhor, o desejo de aprender todos os dias uma coisa nova. Eu não posso obrigar ninguém a querer, né, fazer. Eu conquisto isso. E muitas vezes eu conquisto, e muitas vezes não. E eu conquisto isso de uma maneira muito poderosa quando eu conquisto pela inspiração. Ou seja, os meus liderados observam o que eu faço, observam o meu jeito, observam o quanto eu inspiro eles a melhorar e vão e querem também, decidem também. Ah, quero ser assim. Se inspira naquele líder. Ah, professora, então eu não consigo ser uma líder inspiradora porque eu sou muito tímida. Eu sou muito tímida, né? Mas não tem a ver com ser extrovertido, não tem a ver com personalidade, temperamento. Tem a ver com quem você é, não só com isso, né? Com isso e todo composto, né? Quem você é, o que você anda pensando, o que você anda fazendo, o que você anda dizendo, o que você anda cultivando. Isso vai expandindo sua consciência. Quanto mais você se conhece, mais você se torna uma pessoa que inspira as outras pessoas. Pode ter certeza disso. E aí, como conseguir esse 60%? Eu deixei essa pergunta no ar. E a resposta, ela já está bem clara. Vocês diriam o quê? Né? Como eu consigo esse 60% para atingir a alta performance? Me digam aí o que é que vocês acham depois de tudo que a gente falou. Vou esperar. Cadê Carlos André? Que estava aqui jantando. Me deu uma vontade, meu Deus, de jantar também. Mentira, eu já jantei. Bora, gente. Bom, falem aí no chat, eu abro uma câmera ou participem. Como é que vocês acham que eu consigo esse 60%? Professora, pode refazer a pergunta? Veja, a gente está falando de gestão por competência, né? E que é a base da gestão de performance.
E hoje em dia, o mercado de trabalho busca muito profissionais que atinjam uma alta performance. A alta performance ela tem relação com o chá, que é a competência, né? E aí, quando eu invisto no saber, quando eu invisto no conhecimento, nas hard skills, né? Em aprender, como vocês estão investindo aqui nesse curso, eu consigo 15% da alta performance. Quando eu invisto na habilidade de saber o que fazer com o que eu aprendi, eu consigo mais 25% da alta performance. Só que eles dois juntos não dão nem 50%, nem metade da alta performance. Não dá para uma empresa sobreviver no mercado só investindo aqui, ó. Ela tem que investir no saber, no querer fazer, que é o A do chá. Porque quando o A do chá representa 60% da alta performance. E aí, como conseguir esse 60%? Como profissional de RH, Suiane? Você faria o quê, né? Pensaria em que viés para conseguir 60% de produtividade? Ou seja, não só 40 e sim 60. Ah, professora, mas eu vou ser um gestor de RH, uma gestora de RH, ou eu sou uma gestora de RH que investe em treinamentos, em plano de carreira, coloco no plano de carreira dos colaboradores que eles façam faculdade, nível superior, graduação, pós-graduação, estudem, façam cursos de aperfeiçoamento e coloquem em prática no mercado de trabalho. Mas isso só dá 40%. Aí Grazi falou assim, ó, colocando em prática a teoria, isso é o H do chá, forma que eu mostre minhas habilidades e conhecimentos de acordo com aquilo que eu aprendi, de forma respeitosa e humanizada e me qualificando sempre mais. Tá vendo, Grazi? Tá muito aqui, ó, no como colocar em prática a teoria que eu aprendi, no H. Essa forma respeitosa e humanizada, ela pode ser aprendida. Aqui está o pulo do gato da sua resposta, né? Como eu vou conquistar isso dos funcionários que eu vou treinar? E aí, me digam, como eu conquisto isso, né? Como eu conquisto a atitude de querer fazer tudo de forma respeitosa e humanizada? Isso é valor, isso é silencioso. Não tem um curso que me ensine a ser respeitoso e humanizado, não é? Até pode ter, eu posso até falar, vou fazer um curso de filosofia para discutir essas reflexões da vida. Mas volta para o conhecimento, conhecer, né? Volta para o ser. Como eu atinjo esse 60%? Carlos André, tu abriu o áudio. Anne, eu acho que é realmente fazer, né? Porque a gente tem o que fazer e porque como fazer, e eu tenho o desejo de fazer. Mas aí eu tenho que fazer. Eu tenho que ter a atitude de ir lá, de mostrar, né? Eu Uhum. acho que eu posso ser o maior exemplo se eu fazer. Se eu ter a atitude, né? É, só que o fazer é a habilidade, entendeu, Suane? Vai lhe ensinar a aplicar o que você conheceu. Tem algo que o RH pode investir para instigar a atitude. Eu não posso fazer por ninguém. Eu não posso fazer por você, eu não posso fazer por Grazi, eu não posso fazer por ninguém. Só que eu posso preparar um ambiente em que você queira fazer melhor. Aí Vitória falou, eu já fui chão de fábrica e uma das coisas que eu escutava muito dos colegas de trabalho era falta de conhecimento e falta de diálogo. Olha o que Vitória falou. Falta de conhecimento é a falta do ser, né? Do ser do chá, que é o saber. Treinamentos, né, em relação a conhecimento. Existem vários tipos de treinamento, e um deles, né, aliás, três, né, três vieses do treinamento que estão relacionados ao chá. E um deles é passar conhecimento para os colaboradores. Mas a falta de diálogo é a falta da escuta ativa. Aí eu já estou indo para algo bem subjetivo, algo bem sutil. Aí ela continua, Vitória, fazia os colaboradores se afastar da gestão. Então, quando a empresa percebeu isso, começou a criar um ambiente bem legal para os colaboradores. E um ambiente bem legal é um ambiente que eu sou ouvido, que eu sou escutado, não é não, Vitória?
É um ambiente que eu sou considerado. Aí vem o respeito que Graça falou aqui. A humanização que Graça falou aqui. Chão de fábrica, trabalhar na base da pirâmide tem uma herança da teoria clássica que eu falei para vocês em uma das webs, né? Então, é algo muito. Eu só quero o colaborador do pescoço para baixo. É algo muito frio. Eu não quero saber, Vitória, o que você está pensando, o que você está sentindo. Eu só quero que você trabalhe. Eu só quero os seus braços, a sua força de trabalho. E aí, isso não é, isso é ruim. Então, a empresa, ainda bem que ela percebeu, né, e que ela começou a tirar essa herança, né, do chão de fábrica, que é considerar que são pessoas que pensam, que têm opiniões e que podem melhorar o trabalho. Evelyn falou, ó, conhecer aí, Evelyn, né, soft skills da equipe e analisar as faltas da equipe, que são os gaps, né? E baseado nesse mapeamento, trabalhar de forma estratégica com isso. Exatamente. Então, a resposta de Evelyn está correta? Está. A resposta de Vitória está correta? Está. A resposta de Graça está correta? Está. A resposta de Suiane está correta? Está. Todas estão, só que eu tenho que, como gestor de RH, aprofundar cada vez mais. E aí, Evelyn falou da expressão, né, que é implantar a gestão por competências, tendo como primeiro passo esse mapeamento. A gestão de competências mapeamento é sinônimo de gestão de competência, né, Tassiana? Inclusive, coloquei isso na V1, exatamente. Então, assim, ó, é soft skills, né? E aí, quando a gente fala de soft skills, a gente tem a diferença entre hard skills e soft skills, que eu trouxe aqui da Caput Consultoria. Eita, ficou faltando aí um. A hard skills, elas são essenciais, elas não são excluídas, porque eu tenho que, quando eu falo de soft skills, já predispõe que eu estou dentro de um pensamento sistêmico. Não tem como falar de soft skills excluindo outro conceito, excluindo outro conhecimento, né? Então, ó, competências técnicas é hard skills. Competência comportamental é soft skill. O que colocamos no currículo é hard skill. O que não colocamos no currículo é soft skills. Aptidões técnicas, certificações e qualificações, hard skills. É o C do chá. Facilmente, aptidões mentais, emocionais e sociais, ao silencioso, que não está escrito, é soft skills. Facilmente quantificáveis, hard skills. Facilmente qualificáveis, soft skills. Então, como elas são qualificáveis, eu consigo mapear. Necessárias para o desenvolvimento de uma função, hard skills. Necessárias para a construção de uma carreira e de relacionamentos, soft skills. Construídas com estudo, treinamento e capacitação, hard skills. Requer autoconhecimento e autopercepção, soft skills. Ou seja, Tassiana por Tassiana. Suiane por Suiane. Não tem como alguém fazer por elas. É autoconhecimento e autopercepção. Graduação, mestrado, doutorado, hard skills. Liderança, soft skills, né? Domínios de idiomas, hard skills. Trabalho em equipe, soft skills. Excel avançado, hard skills. Inteligência emocional, soft skills. Programação, hard skills. Resolução de problemas, soft skills. Manuseio de software de edição de imagem e vídeo, hard skills. Comunicação, soft skills. Não adianta eu dominar isso tudo se eu não consigo me comunicar de maneira eficaz, né? Cálculos matemáticos, hard skills. Foco na gestão do tempo, soft skills. Ferramentas de automação de marketing, hard skills. Proatividade, soft skills. Ferramentas de automação de marketing, marketing tem está relacionado com relacionamento. E eu me relaciono com uma pessoa quando eu conheço, quando eu me informo sobre ela. Eu me relaciono com a empresa quando eu conheço, quando eu me informo sobre ela. Eu não consigo me relacionar com algo que eu não conheço, né? Operação de máquinas, hard skills e ferramentas, capacidade de persuasão, soft skills. Então, eu gostei muito dessa planilhinha aqui, porque mostra de uma maneira bem clara a diferença, né?
E aí trouxe também, deixa eu ver, aproveitando o que os colaboradores possuem, trazendo o engajamento deles nos planejamentos, nos projetos desenvolvidos e na empresa. Exatamente, Tassiano. Aí vocês vão ter uma disciplina chamada Planejamento e Gerenciamento de Carreiras. E nessa disciplina, provavelmente o professor vai falar de carreira proteana. Se não falar, perguntem, porque é exatamente isso, é onde eu considero soft skills. Oi, Suiane, pode perguntar. No caso, como eu consigo identificar as soft skills dos meus colaboradores? Observando as relações, Suiane. Observando como eles reagem nas situações do dia a dia. Como eles reagem a um momento de pressão, né, de tensão, trabalhar sob pressão. Como eles reagem a uma notícia que traz uma mudança. Soft skills, elas são muito sutis, então depende muito da minha decisão. Por isso que eu estou batendo na tecla. Suiane, você só vai conseguir entender e mapear as soft skills de uma equipe quando você conseguir entender e mapear as suas. Quais são as suas soft skills, né? E aí, você fazendo esse exercício com você, você vai conseguir identificar no outro automaticamente. Não tem como você fazer esse curso aqui, que a gente está falando sobre isso, né? E tentar aplicar sem primeiro desenvolver em você. Não tem como. Quem trabalha com pessoas precisa ser, vou falar de uma maneira até coloquial, precisa ser a cobaia, né? Então, primeiro eu. Poliana, boa noite, professora. A disciplina de gestão de carreira é um complemento dessa disciplina da senhora? Não, é outro. Assim, todas as disciplinas, elas são interconectadas, elas são divididas por módulos só didaticamente, mas uma conversa com a outra. Vocês já ouviram falar sobre soft skills em outras disciplinas e vão ouvir ainda mais. Uma conversa com a outra. Mas eu posso assistir, cursar primeiro uma e cursar primeiro a outra, eu não vou sentir falta. Só que eu vou perceber que tem conexão, entendeu? Professora, quando a gente passa a viver com os colaboradores, a gente consegue ver soft skills só quando a gente vê as nossas, Vitória. O X da questão é esse, né? Quando eu consigo expandir o meu autoconhecimento, consequentemente eu consigo observar no outro. Não tem como fazer inverso. Entendeu? Vocês vão ver isso, isso é inteligência emocional. É um dos pilares, né, da inteligência emocional. Aí aqui, ó, a resposta para a pergunta, como eu consigo os 60%? Desenvolvendo soft skills. Desenvolvendo soft skills, instigando soft skills, considerando soft skills em gerações diferentes, que entendem de maneira diferente, e no mundo Bunny. Imagine o desafio, não é? Aí aqui eu peguei da Apetrecho Digital, bem legal, né? Exemplo de soft skills cognitivas, interpessoais e intrapessoais. Tá bem clarinho mesmo, certo? Que foi a imagem deles. Ó, porque já a gente já vai ajudando a gente a identificar se nós temos essas soft skills. Então, exemplos de soft skills cognitivas: leitura, escrita, aprendizado, memorização, estudo, oratória, comunicação, criatividade, pensamento crítico, raciocínio lógico, argumentação. Grazi, e como faço para identificar essas soft skills e ou desenvolver? Observando, Grazi. Ó, aqui, ó. Aqui você já começa a escolher quais as que você tem consciência que tem, né? E tem um livro que eu já falei para vocês aqui chamado Conheça a fonte dos seus pontos fortes. Eu acho que é esse. Entenda as. Eu vou colocar no slide, viu? Quando eu for anexar para vocês. Conheça a fonte dos seus pontos fortes. Se você colocar assim, você vai achar ele. Carlos André, conhece, né? E no meio desse livro tem um código que você raspa, aí você vai num site e faz um teste bem grande, Graça. Lá eles dizem características suas que você nem. Ó, eles dizem seis maiores. As seis maiores forças que você tem, pontos fortes que você tem. Dos seis que disseram, eu só tenho consciência de um. Os cinco primeiros eu não sabia. Eu não tinha ideia que eu tinha esse ponto forte.
Depois que eu soube pelo teste, eu comecei a identificar no meu dia a dia. Então, é assim, é buscando entender, buscando se observar como é Grazi quando recebe uma notícia nova. Como é Grazi diante do novo? Ah, eu paraliso, fico calada, quieta. Eu reclamo, começo a reclamar. Ixi, não sei por quê. Não sei por que isso vai mudar. Não estava tão bem? Não, não. Eu tendo a reclamar. Fico agressiva, nego, né? Nego o novo, porque o novo nos dá medo, né? E aí eu tenho uma reação. E o medo, ela provoca duas reações: paralisação ou agressão, passividade ou agressividade, né? Os dois são ruins, porque são os extremos. Passividade, eu fico apática. E a agressividade, eu parto para cima e perco minha razão. Então, né? Como é Grazi diante do novo? Professora, eu tendo a ficar reclamando. Isso é legal? Não, não é, professora. Porque nem eu me aguento. Então, Grazi começa a ter consciência e começa a mudar o comportamento. Mudou o comportamento, muda os resultados. Eu acho que é conheça a fontes, ou entenda a fonte dos seus pontos fortes. Muito bom, faz muitos anos que eu li, vou até ler de novo. Ele é grosso, mas é porque você faz o teste e tem falando de todos os pontos fortes que eles conseguiram catalogar. Aí, livro. E só consegue uma pessoa fazer o teste. Né? Eu emprestei a alguém, a pessoa não me devolveu, por isso que eu não mostro para vocês. Aí, ó, as soft skills interpessoais. Não tem como mandar, Paulo, porque é um site, você não consegue printar, é só para você fazer, sabe? Você consegue baixar o resultado do seu, mas eu não tenho mais, porque faz muito tempo. Deixa eu dizer qual foi o ano que eu fiz. 2008. Ó, como faz muito tempo. Mas nunca esqueci. Aí, as soft skills interpessoais. Relação interpessoal, liderança, trabalho em equipe, negociação. Tassiana, é esse nome mesmo? Ou é entenda? Sempre eu esqueço o nome. Faça o teu melhor nas condições que você tem. Enquanto não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Exatamente, Graça. É Cortella, né, que diz isso. Isso aí é o pensamento beta. Conheça. Eu botei direito. Conheça a fonte, dos seus pontos fortes. É isso mesmo. É de Marcos Buckingham. Ah, eu ouvi Cortella falando. Bom saber que é ele, para dizer o autor de verdade, né? Então, assim, o livro, minha Nossa Senhora. Então, assim, ó, resolução de conflitos, responsabilidade. Ah, professora, como é que eu sei? Esse livro é um bom começo. Esse livro é um bom começo, não é? Foque nos seus pontos fortes. Não, professora, eu sei muito bem quais são os meus defeitos. Foque nos seus pontos fortes, né? Veja o copo meio cheio e não meio vazio. Intrapessoais, organização, autodisciplina. Então, aqui, ó, dá dicas para você identificar as que você tem. Você tem um hábito de leitura? Todos vocês aqui têm que ter, porque fazer um curso de EAD, né, tem que ter um hábito de leitura. Senão, não consegue terminar. Tem que ler, não tem como não ler. E adquire o hábito de leitura, né? De escrita, aprender, eu consigo escrever, eu consigo me expressar escrevendo, então eu tenho essa soft skill. E assim ela vai, né? Assim eu vou identificando. Identificando em mim, eu consigo identificar no outro. Então, aqui a relação das soft skills com as competências chaves que a gente falou aqui. Bem interessante essa relação, né? Eu não vou ler tudo, mas vou dizer, ó, a inteligência emocional é essencial na gestão estratégica. Aí tem gestão estratégica de RH, ações e práticas do RH, porque não adianta falar da nossa disciplina teórica se não falar das práticas e dos indicadores de resultado que compõem uma gestão por performance, né? Uma gestão de performance. Então, assim, ó, a inteligência emocional é essencial para a liderança, trabalho em equipe, comunicação e resolução de conflitos, que tem muito, quando pessoas estão juntas existem conflitos, né? Impacta diretamente no clima organizacional e na produtividade. Quais as ações práticas que o RH pode fazer para desenvolver? Programas de
em autoconhecimento e autorregulação, coaching, né, focados em habilidades socioemocionais, feedbacks construtivos e cultura de escuta ativa, ó, o que a empresa que Vitória trabalhava fez, né? Avaliações de clima com ênfase em aspectos emocionais. Isso tudo é muito lindo e eu posso fazer. Descubra. Ou, tô É lendo esse. aqui é o quê, filha? Hã? Hein? É o quê? É o quê, menino? Quem é que tá falando, pelo amor de Deus? Descubra seus pontos Carlos fortes. André da Foi, eu vi. Descubra seus pontos fortes. É esse livro, ó, gente. Vixe, Maria, eu nunca lembro o nome desse livro. É exatamente esse livro. Ele é muito bom, muito bom. Eu vou comprar de novo, porque alguém levou e achou que era seu. E aqui, ó, ações práticas do RH. É promover isso aqui. Só que não adianta promover isso aqui se eu não tiver feito comigo primeiro. Não, eu já vi muitas empresas fazendo isso, né? Escolas estão fazendo isso porque estão dentro da obrigação desenvolver habilidades socioemocionais. Mas se não fizer primeiro com quem está ensinando, não vai dar certo, né? Indicadores de resultado: melhoria em pesquisa de clima organizacional, redução de conflitos internos e aumento de engajamento. Eu consigo evidenciar isso quando eu trabalho a inteligência emocional. Como era antes, como aí eu fiz uma prática dessa e como é depois. Melhorou, então eu estou conseguindo. Mas não se enganem, só consegue se praticar primeiro, né? Inteligência espiritual. Conecta propósito, valores e ética à gestão. Fornece o senso de pertencimento e significado no trabalho, que é muito coerente com as gerações Y e alfa a Y, Z e alfa, né? Y e Z é que estão no mercado de trabalho. A alfa está chegando como jovem aprendiz. Ações práticas do RH, workshop sobre propósito, programas de voluntariado corporativo. Ô, Carlos, ativa o alto-falante do teu dispositivo. Às vezes o computador, o celular ativa, aí você só escuta se você colocar fone ou se você colocar no ouvido, se for celular. Mas é isso, porque tá normal o som, viu? Incentivo e práticas reflexivas, mindfulness, que é práticas do estar no agora, meditação, né? Momentos de reflexão no horário de trabalho. Colocar essas práticas, né? Mindfulness é estar no agora. Inclusão de debates sobre ética e sustentabilidade nas reuniões estratégicas. Só que isso aqui, sozinho, não vai desenvolver a inteligência espiritual. Isso aqui só vai preparar um ambiente favorável para que a pessoa queira, é o A. Então, isso aqui sendo promovido pelo RH é o C e o H, né? Se ele ensina com palestras, com workshops, com programas de voluntariado, se ele faz você praticar, mas se a pessoa não quiser, vai ficar é como se eu estivesse jogando água no saco furado. A pessoa tem que querer, é uma escolha muito individual, não é? E ela escolhe de uma maneira que ela vai, porque isso incomoda. Quando a gente decide mudar, quando a gente decide expandir, a gente é incomodado. Enquanto está incomodando, significa que eu estou mudando, que eu estou expandindo, Verdade. né? Quando está tranquilo, é porque eu não estou, eu estou na minha zona de conforto. Então, Maior retenção de talentos é indicador de resultado. O crescimento do índice de satisfação e alinhamento com valores, o NPS, o famoso NPS. A participação em ações sociais e ambientais, né? Instiga as pessoas a serem melhores socialmente. E o pensamento sistêmico permite que líderes e equipes enxerguem a organização como um todo, antecipando impactos e interdependências, fundamental para decisões estratégicas. Treinamentos em visão holística é a prática do RH, análise de cenários, criação de grupos multifuncionais para resolução de problemas, uso de mapas de processos e fluxogramas para identificar interações, inclusão de indicadores integrados no planejamento estratégico. Prática. Melhoria de Q é em inglês, isso aí. Isso é indicador de desempenho. KPS, né, que o povo chama.
mas é indicador de desempenho. Organizacionais integrados, que são aqueles indicadores que eu vou chegando até ele, aí atingir, aí vou chegando até ele, aí atingir. Redução de trabalho e maior colaboração entre setores. Então, aí é uma relação prática, né, de como o RH pode instigar as pessoas a desenvolverem essas três soft skills, eu vou chamar elas de soft skills. Aí a gente falou, né, de inteligência emocional para cá, inteligência emocional para lá, e eu trago as inteligências que eu estudo há alguns anos, né? Todas essas inteligências aqui que estão nessa lâmpada, nós temos, só que cada um tem um nível diferente, é como uma digital, mas eu resumo elas. Gardner é o autor que explica essas inteligências, mas eu resumo elas em três, né? Primeiro, a inteligência intelectual, que é Intelectual. aquilo que eu penso. Penso, Oi, rege Carlos, nossas escolhas. quer falar? Não, professora, eu estava só lendo, desculpe. Ah, tá. A inteligência intelectual é aquilo que eu penso, ela rege as nossas escolhas de maneira consciente e nós a desenvolvemos desde a nossa infância, né? Porque a gente aprende desde o ventre da nossa mãe a conviver nesse mundo, nessa família, nessa sociedade. A gente aprende a entrar e sair, a gente aprende a comer, a se sentar à mesa, a gente aprende a tomar algumas decisões do que vai estudar, do que vai fazer. Eu tenho tudo consciência. É como se fosse um iceberg e tá na ponta do iceberg a minha inteligência intelectual. Tá tudo aqui. Eu sou consciente dela. É racional para mim. Mas a gente tem as duas inteligências que eu digo que é inconsciente. A emocional, que é aquilo que eu sinto, ela é inconsciente porque não costumamos pensar nas nossas emoções e por isso ela se mantém neste nível. Se eu decido começar a entender quais são as minhas emoções mais latentes, mais recorrentes ao longo do dia, da semana, né, da vida, eu começo a entendê-las, eu começo a gerenciá-las. Eu só consigo gerenciar aquilo que eu conheço, eu não consigo gerenciar aquilo que eu não sei nem que existe, né? E a inteligência espiritual é o que eu sou, também consciente, geralmente associada à religião, e não damos muita importância, até porque não temos consciência dela. A gente aprendeu que ela fica sob a responsabilidade de uma religião. E a inteligência espiritual não tem relação direta com religião, nenhuma. Ela se aproxima da religião. A religião pode ser um meio para você desenvolver sua inteligência espiritual, se a sua religião, a religião que você professa, lhe ensina a ser grato ou grata, né? Aí você aumenta a sua frequência vibracional e você fica e você consegue desenvolver a sua inteligência espiritual. Mas se a religião que você professa lhe ensina mais, fala mais sobre medo de pecado, se distancia muito da espiritualidade. Porque o medo tem uma frequência vibracional muito baixa e não tem coerência com a iluminação, que é a emoção mais elevada já catalogada. Vibração é a resposta lá do moço para. Ah, muito obrigada, Eveline. Vibração, me lembra, Eveline, quando eu estiver falando sobre inteligência espiritual, viu? Sobre pensamentos, vibração, aí me lembra. Aí eu vou falar, eu já cheguei no limite da nossa aula, mas eu vou pedir licença a vocês. Vou ficar até o fim, vou gravar essa aula, mesmo que ela dê 1 hora e meia, 2 horas, porque eu quero deixar isso para vocês, certo? A inteligência emocional. Eu gosto muito de dizer, né? De falar o que ela não é, para depois chegar no que ela é. Então, a inteligência emocional não é ser feliz o tempo todo. Aprender a desenvolver a minha inteligência emocional é aprender a ser feliz o tempo todo. Pelo contrário, é aprender a ser feliz, é aprender o que eu fazer com essa felicidade, é aprender o que eu fazer com a frustração, com a tristeza, com a raiva, com a inveja, com medo, com todas as emoções. É aprender o que eu fazer. Oh, Vitória, muito obrigada, viu? É aprender. Então, não é ser feliz o tempo todo, porque eu não vou estar o tempo todo feliz. Se eu tivesse feliz o tempo todo, eu estava nessa linha, assim, ó, e aí eu não estaria nesse mundo. Sempre pensem naqueles monitores que medem como é? Medem o coisa vital da gente.
Ah, esqueci o nomezinho. Aqueles monitores, quando a gente está no hospital, eles botam e ficam medindo. Sinais vitais, obrigada, Graça. Coisa vital, ó. Sinais vitais. Eles não são assim, né? Eles são assim. Quando tá assim, eu tô viva. Quando ele fica assim, é porque eu saí desse mundo. Então, não é linear. Nós temos altos e baixos. Isso significa que estamos vivas nesse mundo. Vivos nesse mundo. É super natural ficar com raiva, ficar com inveja, ficar. O problema é, isso vai me definir? Isso eu vou fazer o quê com essa emoção? Eu sei o que fazer com essa emoção. Quando eu sei o que fazer, é aquela frase, a vida é feita de altos e baixos. Sim. E tá tudo bem o baixo. Faz parte, né? Eu sei que ele é natural e o que é que eu vou fazer com ela? Obrigada, Adriana. Não é fingir que está tudo ok. Quando eu estiver com raiva, eu não preciso fingir. Eu estou com raiva, eu sou um ser humano, eu tenho raiva, né? Não é ter vergonha de ter raiva. Não é ter vergonha de ter inveja. Não é ter vergonha. Não, é só eu saber que o nome daquela emoção é esse e o que é que eu vou fazer com ela, né? Eu também não vou dar um tiro naquela emoção. Não, eu sou uma pessoa péssima porque eu sinto inveja dela ou daquela outra pessoa. Não, eu sou um ser humano, por isso que eu sinto inveja. Agora, o que é que eu vou fazer com essa inveja? Só eu, Anne. Ah, eu vou admitir que eu estou sentindo inveja. Por que eu estou sentindo inveja? Aí eu começo com os porquês. Sabe como é que eu tiro a força de uma emoção negativa, ruim, que me faz mal, que me deixa com vergonha? Questionando ela. Ah, Anne, por que você está sentindo inveja dessa pessoa? Aí eu mesmo respondo, por isso, por isso, por isso. Certo, por quê? No terceiro porquê, ela já não tem força, não tem lógica, não tem mais lógica. Obrigada, Win. Obrigada, Eliane, Eveline. Bem difícil aprender a nomear as emoções, confundo bastante. Por exemplo, confundir ansiedade com medo, raiva e frustração. Aí vai atrás da resposta, Eveline. Se faz sentido para você ir atrás da resposta, coloca no Google, pergunta à inteligência artificial, o chat GPT, Gemini, né? Qual a diferença entre ansiedade, medo, raiva e frustração? Ele vai, coloque numa tabela, bota assim numa IA da vida, coloque numa planilha a diferença entre ansiedade, medo, raiva e frustração. Nunca mais você vai esquecer. Basicamente, o que eu entendo, Evelyn, ansiedade é quando eu estou num tempo que não existe. Eu estou sentindo coisas no meu corpo físico, como dor de cabeça, dor no corpo, taquicardia, embrulho no estômago, ânsia de vômito, as mãos geladas, suando, porque eu estou em um tempo que não existe. Ah, na hora que você está sentindo. Aí você tem que começar a tomar consciência e descrever, isso que eu estou descrevendo, descrever o que o seu corpo sente, que a emoção, ela é sentida pelo nosso corpo. A emoção, ela é expressa pelo nosso corpo, né? Então, tem gente que quando tá triste, de luto, começa a rir. Começa a rir, não tem crise de riso, né? E não é porque está desrespeitando o luto, e sim porque é assim que ela expressa o luto, é assim que ela expressa a emoção. Então, como é que eu expresso? Entendi agora você. Aí você vai descrevendo, quando eu sinto um aperto aqui, um aperto no peito, como taquicardia, as mãos suando, né? Frias, as extremidades frias, dor de cabeça do nada, dor no corpo do nada, eu não estou resfriada e meu corpo começou a ficar dolorido. Então, esses sinais é de ansiedade. E eu estou ansiosa por quê? O que é que eu estou pensando para me deixar ansiosa? Ah, professora, é porque eu estou querendo que chegue logo. Só estou dando um exemplo, viu? A apresentação daquele trabalho, ou a entrevista de emprego que eu tenho, ou algo que eu vou apresentar no meu trabalho. Querendo que chegue logo, eu estou fora do meu tempo, né? A ansiedade é quando eu quero que aquilo chegue logo ou que nunca chegue. Vê que contrassenso. Aí meu cérebro entra em curto-circuito e começa a mandar sinais de estresse e meu corpo começa a sentir essas sensações. Medo é quando ou eu estou paralisada, quando eu sinto medo de alguma coisa.
Quando você sente medo de alguma coisa, a sua tendência é ficar parada ou ir para cima, fazer alguma coisa, reagir, correr, gritar. Qual é? É só você descrever as suas atitudes e as suas reações. Raiva, né? Quando eu tô com raiva, eu falo muito alto, eu bato nas coisas, eu xingo as pessoas, eu falo grosso. Eu sou como quando eu tô com raiva, né? Ou eu fico trancada. Choro de raiva. Eu faço como é Eveline quando está com raiva. E frustração. Frustração é uma emoção extremamente sua, nossa. Não é só sua, Eveline, nossa. Frustração é o quê? É quando eu me frustro com algo. E eu me frustrei por quê? Porque a outra pessoa não correspondeu àquilo que eu esperava, ou o trabalho não correspondeu àquilo que eu esperava. Mas quem mandou eu esperar de algo que não sou eu? Ah, professora, mas eu me frustrei com minha mãe. E ela é minha mãe. Ok, mas quem mandou você esperar algo da sua mãe se ela não é você? A frustração é muito algo que eu mesmo criei para mim. Então, por que eu me frustrei? Ah, porque eu esperei muito de Eveline. Por que eu esperei muito de Eveline? Aí já volta para mim a responsabilidade, entendeu? Na hora que eu estou sentindo, eu acabo reagindo da forma errada por confundir o que estou sentindo. Não é a forma errada, é a sua forma, Eveline. Qual é a sua forma, né? E você acha que confundiu, mas aquilo que você tem que descrever, para você mesmo entender. E se precisar de uma terapia, vai para uma terapia para tentar entender, vale a pena. Por essas questões de ansiedade, já cheguei no nível de precisar de medicação, iniciei hoje, por não conseguir lidar com as emoções e sensações como essas. Tassiana, super válido se está sendo acompanhado, se for indicado, mas comece, sabe, fazer o quê? Fechar os olhos toda noite, respirar profundamente, coloque uma música, solfégio, né? Uma música só de instrumental. Se conecte com você mesma, porque a resposta está em você. Eu não estou dizendo que você tire a medicação e comece a fazer isso, estou dizendo que você continue, mas vá se ajudando também. Estou sendo acompanhada por terapeuta psiquiatra. Continua, ótimo. Só que a resposta está em você. O seu corpo tem a capacidade de se autocurar, porque é um sistema, e todo sistema é autorregulável, entendeu? E aí faça a sua parte também, faça tudo que eles estão mandando, né? Tudo que eles estão pedindo, e comece a fazer a sua parte. Fazendo isso, expandindo o seu autoconhecimento, conversando com você mesmo, deixando de ser rude com você mesmo, se você for, deixando de ser muito exigente com você mesmo. É tudo com você, faça a sua parte, comece a fazer meditação, comece a fazer coisas que lhe agradam, entendeu? Eles vão lhe ensinar muito a fazer, parar de se cobrar tanto. Exato, Graça. Tá tudo bem quando você não consegue, né? Tá tudo bem. Inteligência emocional também não é aprender a não assumir nossas responsabilidades e consequências. Pelo contrário, quando eu começo a expandir minha inteligência, eu começo a entender que tudo que eu faço, tudo que eu falo e tudo que eu intenciono tem consequências, vai voltar. E não é ficar na zona de conforto. Enquanto está confortável, eu estou mais do mesmo. Eu estou naquele looping, né? Mais do mesmo, mais do mesmo. Eu não vou mudar. Então, Tassiana, você não vai sair, né, dessa crise de ansiedade fazendo as mesmas coisas que você faz todo dia. Vá para hábitos atômicos, né? Como é que Tassiana vai dormir? Comece a se observar. Pode ser que o seu terapeuta, o seu psiquiatra, comece a lhe perguntar isso ao longo do tempo. Mas deixe eles perguntarem, mas faça você primeiro também, né? Ah, quando eu vou dormir, eu tendo a fazer o quê? O que é que eu fico pensando quando eu deito na cama? Aí não precisa me responder, você se responde. Aí chegou a hora, Eveline, de falar, viu? Foi Janaílson, não foi, que disse que não ia poder assistir a aula e queria que eu falasse isso. É Janaílson, o nome dele é não. Janaílson é o menino que trabalha comigo. O nome dele é parecido, mas é.
Cadê? Janaílson, Janaílson. Foi sim. Então, assim, ó, essa história de dormir, para Tassiana e para todo mundo. Quando você for dormir, prepare um ambiente para o seu corpo entender, para o seu cérebro entender que chegou a hora dele descansar. Ah, professora, mas eu desde pequena aprendi a dormir com a TV ligada. Não faça isso, porque a TV geralmente passa coisas de baixa frequência vibracional. É assalto, é estupro, é morte, é confusão, é briga de vizinho, é muito raro, mesmo que seja um filme, uma novela, vai falar de traição, vai falar de... É muito raro falar coisas boas, né? E aí você dorme com aquele jornal, aquele telejornal, aquele filme, aquele programa que vai ao longo da madrugada, e quando você dorme, seu cérebro fica em estado alfa, que é uma frequência que absorve muito aquilo. Aí você está absorvendo, na grande maioria, coisas ruins, né? E aí você vai acordar com uma sensação de angústia, um peso, um medo, como se fosse assim, eu acho que algo está me dizendo que não é para eu trabalhar hoje, porque pode ser que eu seja assaltada, pode ser que eu consiga, aconteça alguma coisa comigo. Foi nada mais, nada menos, porque você alimentou sua mente a noite inteira com coisas ruins de baixa frequência, então você está com uma frequência vibracional muito baixa, né? Então, a ideia, professora, mas eu só consigo dormir com as cores da TV e com barulho. Ou eu baixo, professora, eu baixo o barulho todinho, cansada. Eu baixo o barulho todinho e fico só com a TV, as cores, né, no quarto. Então, coloque na TV, se ela for smart, uma música solfégio. Se ela não for smart, compre aquelas lanternas que fica botando luz e bote uma música solfégio. Uma música clássica, né, de instrumentos que não tenha falas, frases. Música em outra língua, só se você souber o que aquela pessoa está dizendo, né, o que é que aquela música está dizendo. Por quê? Porque elas têm frequência vibracional e elas vão entrando e elas vão mexendo na frequência vibracional do seu corpo. Então, como é que você está indo dormir, Alessandra? Ou Tassiana? Né? O que é que você faz, né? Você toma um banho para relaxar, você toma um chá, um leite quente, prepare coisas que acalmam. Você coloca essência de lavanda, lavanda acalma muito no seu travesseiro. Como é o seu quarto, seu guarda-roupa, seu quarto está arrumado, porque muita bagunça impacta, né, aquilo ali. Então, é muito você cuidar dessas coisas muito pequenas que vai lhe ajudar. Fazer só isso não vai lhe ajudar. A junção de tudo isso é que vai lhe ajudar, incluindo a terapia e a psiquiatria, o terapeuta e o psiquiatra. Então, como é que eu estou indo dormir? O que é que eu penso quando eu vou dormir? Ah, professora, eu fico remoendo o dia inteiro, não sei o que, não sei o que. Hoje, pare, uma vez, respire profundamente, se concentre na sua respiração. Amanhã você vai de novo, depois de novo. Vai chegar um momento que você não vai pensar em nada quando for dormir, né? E quando você acorda, qual é a primeira coisa que você pensa? Sei não, professora, nunca parei para pensar. Agora pare para observar, não é? Qual é a primeira coisa quando você acorda, né? As cores de roupa que você usa ao longo do dia. É começar a se inteirar daquilo que vai lhe ajudar a trazer uma paz interior. Tenho certeza, Tassiana, e todo mundo que vai dar certo. Então, Janailson, para você que vai assistir a aula gravada, a ideia de dormir, prepare um ambiente para dormir. Tudo tem frequência vibracional, tudo está contribuindo para o meu estado de espírito, vamos dizer assim. E é muito silencioso, mas na mesma medida é muito poderoso. As palavras, né, os nomes, palavrão, eu chamo muito palavrão, eu convivo com pessoas que chamam muito palavrão, elas têm uma baixa frequência vibracional. Ah, professora, é até engraçado. Ok, mas vai começar impactando. Veja, nosso corpo é feito de mais ou menos 70% de água. Existem experimentos, né, com as moléculas de água que de Masaru Emoto. Eu não vou ter como passar aqui, porque vai demorar muito. Mas procure a experiência da água de Masaru Emoto. Acho que é assim o nome dele.
ele fotografou a água, né? Moléculas de água que ficaram perto da voz de Hitler, que ficaram perto de uma música clássica. Vocês vão ver como as moléculas de água são foto. É incrível isso aí. Incrível isso aí. Se aquilo acontece com a molécula de água, imagina o meu corpo, que é feito de 70% de água. Então, eu estou fazendo o quê para deixar o meu corpo são? O que é que eu estou fazendo, né? Então, é começar a assumir a autorresponsabilidade, começar a trazer para si a autorresponsabilidade e fazer como Tassiana. Se eu não consigo sozinha, eu procuro um profissional. É para isso que eles existem, certo? E aí chega o conceito, eu trago o conceito de Daniel Goleman, que diz que inteligência emocional é criar motivações para si próprio. O experimento da água, deixa eu colocar aqui. É bem interessante. E de persistir no objetivo apesar dos percalços. Ah, professora, eu esqueço de prestar atenção nas minhas emoções, não sei o que lá, mas eu tenho que persistir. Não é Eu ninguém que vai falar, me ela escuta lembrar. lá. Sou eu que decidi. Eu quero desenvolver É. minha inteligência emocional. Para isso, eu tenho que saber quais são as emoções que eu ando sentindo na maior parte do tempo. E por que eu sinto? Como a Evelina, ela já tem consciência de que ela confunde aquelas emoções que são ruins para ela, para qualquer pessoa, né? Mas ela já tem um bom primeiro passo. Saindo daqui, professora, acordar cedo, obrigada. Oh, meu Deus, Daniel, tá bom, vá com Deus. E aí, isso de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação dos seus desejos, de se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático e de ser autoconfiante. Isso é inteligência emocional. E ele dá os 4 pilares, né, da Pilares da inteligência, inteligência emocional. É causando. ótimo esse negócio. Olha, E aí, os 4 pilares da inteligência emocional, eles são esses, ó. O primeiro é a autoconsciência. Se você desenvolver esse, todos os outros vão ser desenvolvidos automaticamente. Então, é o quê? Eu tenho que fazer primeiro em mim, reconhecer e entender as minhas próprias emoções. Isso é a expansão da autoconsciência emocional, né? Como é, Eveline já fez. Agora também vá para as emoções boas, positivas. Os dois lados, entendeu? Entendam os dois. A partir do momento que eu reconheço e entendo, eu consigo gerenciar. E a partir do momento que eu reconheço, entendo e gerencio minhas emoções, eu consigo identificar no outro. E quando eu consigo identificar no outro, eu começo a ter boas relações, porque eu sei, né? Ah, Daniel não está muito bem, então eu não vou falar com ele agora. Eu vou respeitar esse momento. Eu percebo que ele não está bem. Ou Daniel está muito feliz, eu não vou falar isso que é ruim para não estragar a felicidade dele agora. Eu começo a perceber no outro porque eu aprendo a empatia. E, consequentemente, eu viro um líder influenciador porque eu consigo gerenciar relacionamentos, não é? Pauliano, também acho. Extremamente importante. Então, entenderam? Todas as soft skills eu tenho que começar comigo. Se eu começo comigo, eu consigo gerenciar, consigo identificar no outro e consigo inspirar as pessoas a quererem ser melhor. Então, a resposta para aquele 60% é o A de atitude. E a resposta está em mim mesmo enquanto líder. Aí a gente vem para um bom começo para expandir a inteligência emocional é investir em adquirir o hábito de praticar a comunicação não violenta, que eu já falei aqui para vocês, mas é aquela comunicação que não julga, que não adjetiva, é aquela comunicação que observa o contexto e narra fatos. Para que eu narre fatos e observe o contexto, eu tenho que desenvolver a escutativa e me colocar no lugar do outro. E mais importante, começa tudo comigo. Então, eu não posso, como acho que foi a Eveline que falou, né? Se cobrar tanto, foi Grazi, me cobrar tanto. Por que eu estou sendo tão cruel comigo, me cobrando tanto? E me punindo por não conseguir, né? Primeiro, eu tenho que ter uma comunicação não violenta comigo mesmo.
Eu não vou me adjetivar, né? Eu não vou me xingar, eu não vou, porque aí eu estou sendo violenta comigo mesmo. Isso não é legal. Quando eu consigo comigo, eu consigo com o outro. Quem deixou esse conhecimento foi Marshall Rosenberg, e ele fala isso, se baseia em fatos e não em rótulos, né? Muito a narrativa dos fatos, como aquele exercício que a gente fez de observar o contexto. E essa frase, que é a máxima, né? Observar sem avaliar é a forma mais elevada da inteligência humana. Observar sem avaliar. Eu não preciso ficar julgando as atitudes das outras pessoas, porque eu não sou as outras pessoas e nem estou no lugar delas. Eu preciso dar conta do meu jardim, né? Para de olhar a vida do outro. Para de olhar. Observe a sua vida, porque ela tem muito a ser expandida. Você tem muito a aprender com você mesmo. E fazendo isso, incrivelmente, as pessoas vão querer estar ao seu redor, interagir com você, que elas vão sentir essa vibração tão alta sua. Você não se importa, se mete na vida de ninguém. Lógico, se alguém perguntar uma opinião sua em relação a ela, você responde. Se alguém perguntar uma opinião sua em relação a outra pessoa que não está, é melhor ficar calado, né? Então, e observar sem avaliar. Ó, aquela pessoa ó, já estou julgando, aquela pessoa é um porre, muito chata. Só que eu não conheci, eu não falei com ela. Ah, Tassiana, obrigada. Eu não, eu vejo depois. Mas Massaro é mútuo. Aí, ok, e como fazer tudo isso na prática? E aí eu digo, comece observando os seus pensamentos, comece gerenciando os seus pensamentos, comece cuidando dos seus pensamentos. Por quê? Né? Aí eu já estou entrando em inteligência espiritual, viu? O pensamento, ele emite uma frequência vibracional. No final das contas, a inteligência espiritual, que é embasada pela física quântica, prova que nós somos energia. Em essência, nós somos energia, porque nós somos formados por átomos, são cerca de 7 octilhões de átomos que formam um ser humano. E esses átomos, eles têm frequência vibracional, eles têm um elétron, né, que é energia, e a gente vibra o tempo inteiro. Né? É importante ver esse experimento da. Então, nós somos energia. E tudo que a gente pensa é energia também, emite uma vibração. O nosso pensamento, ele causa uma emoção que é baseada no amor ou no medo. Medo de não ser aceito, medo de amar sem ser amada, medo de não ser reconhecida, medo de perder o emprego, medo de ser julgada, para, né? Que emite uma frequência vibracional que alimenta um sentimento que também tem vibração e faz com que eu me comporte e com que eu reaja, com que eu haja, que vai dar um resultado. Esse resultado vai alimentar os meus pensamentos, que vai gerar uma emoção, e é um ciclo, ó. É um ciclo, tá vendo? Fica se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, se eu quero mudar as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu resultado, eu preciso mudar os meus pensamentos. Ó, pensamento negativo atrai coisas negativas. Porque tem frequência negativa, frequência vibracional baixa, ressoa e atrai aquilo que ressoa com ela. Não tem como o medo da escassez atrair a abundância. Impossível. Ah, professora, mas eu suplico ajoelhada a Deus que me dê abundância, porque eu estou muito é, escasso, minha vida está difícil. Vê a frequência vibracional que eu estou emitindo. Deus não entende português, inglês, hebraico, não entende. É energia, é frequência vibracional. Qual é a frequência vibracional que eu estou emitindo? Porque é a escolha que eu estou fazendo. Lembra do livre-arbítrio? É a escolha que eu estou fazendo. É a minha frequência. Poliana, tive uma psicóloga que me dizia: seja você sua melhor amiga, seja seu apoio, se ajude, se trate bem. A gente muitas vezes trata os outros tão bem, e a nós mesmos tratamos de todo jeito, e é até muitas vezes mal. Exatamente. Aí sabe o que acontece, Poli? Não convence os outros. Não chega no coração do outro, entendeu? Chega só no externo. Porque como é incoerente, né? O que eu faço comigo e o que eu faço com o outro é incoerente. Então, ele vai gostar, lógico, porque eu estou tratando bem, mas não, não abraça, não toca o coração.
Você pode desejar algo bom, mas se não vibrar por aquilo, não consegue nada. O desejo, né, que é o querer, tem que ter coerência com o sentir, Grazi. Se eu sinto pena de mim mesmo porque não tenho, mas desejo uma coisa muito boa, tá incoerente. Então eu estou remando para um lado e para o outro, eu não saio do canto. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então o pensamento, ó, ele tudo começa com ele, né? Essa pesquisa mostra o quanto é importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. 70%, a gente tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. Vê quantos pensamentos a gente tem. Média, viu? De 70 mil pensamentos por dia. Aqui está o link da pesquisa. 90% desses pensamentos são repetitivos. Lembra do looping? O pensamento que vai gerando tudo aquilo, gera um resultado que alimenta pensamentos semelhantes, aí tudo de novo. 90% iguais, repetidos. E 80% negativos, porque foca naquilo que a gente quer evitar. Negativos por quê? Porque eu penso no pior, para evitar o pior. Só que eu não preciso pensar no pior para evitar o pior, né? Se eu penso no pior, eu estou ressoando o pior e eu vou atrair situações que concretizam a minha escolha. É muito simples. Então, eu preciso. E por que eu foco no que eu quero evitar? Porque, naturalmente, anatomicamente, nós temos uma parte do cérebro aqui que é na nuca, na direção da nuca, só que no meio da cabeça, chamada cérebro reptiliano. Essa partezinha do cérebro é a menor e ela tem a função de manter funções automáticas do corpo, a digestão, piscar os olhos, o pulso bater, o coração. É vital para a nossa sobrevivência, mas na mesma medida é vigilante 24 horas do dia e não gosta de novidade, não gosta de nada novo, né? Então reage contra algo novo até entender que aquilo deixou de ser novo. Então, por isso que eu tenho que persistir além dos percalços. Se eu decido desenvolver minha inteligência emocional, eu vou mudar o meu hábito. E aí o meu cérebro reptiliano vai emitir sinais de estresse para meu corpo ser alertado de que tem alguma coisa diferente que ele não entende. Quando eu persisto, eu transformo aquilo em hábito. Eu decido, eu não sou definida só por uma parte do meu cérebro. Eu tenho muito mais coisas no meu corpo, né? E aí é por isso, então eu tenho que entender como funciona o meu corpo para poder gerenciá-lo. Se eu não entendo, eu não gerencio, né? Eu não consigo. Aí eu trago aqui, apesar da hora, não, vai ficar muito tarde se a gente ver, porque tem uns 8 minutos esse vídeo. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, né? Cliquem aqui no PDF que eu vou colocar. Assistam mesmo, porque é bem legal, né? É, tudo começa com os nossos pensamentos, né? Sempre que você se pegar pensando em coisas ruins ou que algo do ruim pode acontecer, porque todos nós fazemos isso, lembre-se, um pensamento pode ser outro. Eu escolho qual é o pensamento que eu quero cultivar. Se eu estou cuidando dos meus pensamentos, quando vem um pensamento negativo, eu deixo ele vir, deixo ele ir embora e penso em uma coisa que eu gerencio, entendeu? Então é muito engraçada, ela é engraçada, ela fala, né, de como ela chegou a essa conclusão e assistam, vocês não vão se arrepender, assistam esse vídeo. Eu não vou passar porque a aula da gente vai se estender muito, mas vale muito a pena, né? E o que impacta os nossos pensamentos? Primeiro, a, as leis universais. Elas são leis naturais e você que regem o universo e você está contido no universo, então elas regem a sua vida. Então, mesmo que a gente não saiba, não creia, leve para o lado da crença ou não aceite, elas regem a sua vida. Não é uma opção, é um algoritmo. É como se fosse o algoritmo do universo. Se você vive contra essas leis, sua vida fica muito mais difícil. E quais são essas leis? As leis universais. A primeira lei é a lei do mentalismo, não é? Essas leis, elas foram entregues para a humanidade através da chamada Tábua de Esmeralda, não é? Eram cravados de esmeralda e era uma tábua que tinha 7 frases, só isso.
e os filósofos deixado pelos filósofos do Antigo Egito. Só que alguém um dia pegou essas frases e começou a refletir sobre elas. E elas estão compiladas num livro chamado Caibalho. Livro. É, e se vocês quiserem, se quiserem, podem assistir a leitura comentada do Caibalion por Lúcia Helena Galvão. No YouTube, você coloca Lúcia Helena Galvão, Caibalion. Incrível. Ela é uma filósofa como Cortella, que fala de uma maneira muito acessível, muito legal, a gente entende muito bem. É grande, mas lembra que requer esforço, o aprendizado, a evolução requer esforço. A professora, um vídeo de 1 hora, ok, não é em 5 minutos que ela vai explicar uma lei universal, né? Em 5 minutos para a gente ainda é muito, né? Então, a lei do mentalismo diz assim, que tudo é mente, né? O todo, que é Deus, os antigos egípcios chamavam Deus de todo, porque para eles nenhuma palavra conseguia definir o que era Deus. E aí o todo é mente, o universo é mental. Tudo que existe na realidade física foi primeiramente concebido como uma ideia na mente. Então, tudo que eu vivencio um dia foi uma ideia, mesmo que tenha sido uma ideia de medo. A gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, né? A matéria é vista, e aí o que, acho que foi a Eveline que falou, foi Grazi, né? Grazi. Quando eu penso e quando eu sinto coerentemente, a chance de acontecer é infinitamente maior, né? A gente tem que ter cuidado. A matéria é vista como os neurônios de uma grande mente, né? Um universo consciente que pensa. Tudo começa com uma ideia. E aí não vou ler, né, os slides, mas vou mostrar para vocês que eu deixei muita teoria, porque eu sabia que a aula ia passar muito do tempo, mas eu quero entregar para vocês isso porque eu prometi, né? Aqui, ó, aqui está o princípio, aqui está a frase que foi encontrada, aqui está a explicação dela, uma das, né? E aqui está na visão do gestor de RH, né? A visão e os pensamentos do líder são os alicerces da realidade da equipe e da organização. O que o líder anda pensando? Se ele for um neurótico, a organização vai ser caótica, né? Então, é muito correspondente, porque a segunda lei é a lei da correspondência, ou o princípio da correspondência, que diz o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E aqui está a explicação, ó. Se eu quero entender, se eu quero responder, professora, eu quero responder à prova, mas eu não estou conseguindo, minhas ideias não estão se conectando, não está fluindo. Para, ajeita uma gaveta, ajeita um armário, ajeita a cozinha, faz uma faxina, porque na medida que você vai organizando as coisas nesse mundo macro, correspondentemente vai organizando as coisas nesse mundo micro. É correspondente, né? E o inverso também. Se eu estou percebendo a minha vida muito caótica, eu organizo minhas ideias. Eu organizo meus pensamentos que correspondentemente vai se organizar a minha vida. Então é isso. E aqui desse lado está aplicado à empresa, certo? A lei da vibração é o princípio da vibração. A lei da atração é uma sublei da lei da vibração. Como tudo vibra, emite frequência vibracional e atrai aquilo que é coerente, que é correspondente. E é como o Grazi falou, se eu vibro pensamentos negativos, é a escolha que eu estou fazendo. E vou atrair situações para que eu receba a minha escolha. Eu tenho um livre-arbítrio. A lei da vibração diz, nada está parado, tudo se move, tudo vibra, né? E tem frequência vibracional e atrai mais daquilo. A lei da polaridade, tudo tem dois polos, tem os extremos, né? Tudo tem o seu oposto. Luz e sombra, positivo e negativo, dia e noite. Tudo tem o seu oposto, né? Tudo tem. Então, se eu estou alegre, como é cíclico, eu posso pendular, porque tem a outra lei, né? A lei do ritmo, pendular para muito alegre ou muito triste.
Se eu conheço a lei, eu fixo o meu eixo para pendular em muito alegre e menos alegre, não ir para os extremos, porque os extremos são perigosos, né? Na medida que eu subo na alegria, quando vira o ciclo, eu desço na mesma proporção na tristeza, se eu não conheço a lei. Então, eu preciso saber que naquela extrema alegria eu vou virar o ciclo e eu desço, mas eu escolho descer para menos alegria e não a extrema depressão, tristeza. Então, é uma questão de consciência, raciocínio. Racionalmente, eu não vou escolher estar depressivo, né? Racionalmente, eu vou escolher estar alegre. Mas, como tem polos, eu escolho estar mais alegre e menos alegre, entendeu? Banir o outro lado não é a opção, né? Eu tenho altos e baixos, mas o meu alto e o meu baixo vai ser muita alegria, muita tristeza ou muita alegria e menos alegria. Eu escolho. Ah, professora, não é tão simples assim. Não é tão fácil assim, mas é simples e possível. Simples porque é só isso. Possível porque é possível, né? Aí tem a lei do ritmo, tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. É aquela ideia, né? Tudo que vai e volta. É como as ondas do mar. Tudo que vai, volta. Então, tudo que eu emito vai voltar para mim. Eu estou emitindo o quê? Qual é a frequência vibracional que eu estou emitindo? E a lei da causa e efeito, toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Não tem semeadura que não tenha colheita. Não tem, não existe, né? Toda ação gera uma reação de igual magnitude, de igual proporção. O que eu ando emitindo para o universo vai voltar para mim, na mesma magnitude, na mesma proporção, né? E aí eu posso escolher o que eu quero receber. Aí eu escolho o que plantar, de forma consciente. Só que isso aí, conscientemente, eu vou escolher plantar coisas boas. Mas 99% das coisas que eu penso, falo, faço, está no nível da inconsciência, porque já está no automático ou no desconhecido. O que eu tenho que fazer é ampliar, expandir essa consciência. Por isso que fala a expansão da consciência. E, finalmente, a lei do gênero, que diz que o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. A ideia é em relação à energia. Como tudo é energia, existe a energia feminina, que é uma energia passiva, é uma energia de criação, uma energia de criatividade, ideia, e a energia masculina, que é uma energia ativa, é uma energia de ir. Se fosse fazer uma analogia a uma árvore, a energia feminina são as raízes, a energia masculina são os galhos, né? Então, eu preciso das duas. Quem me deu as duas? Meu pai e minha mãe biológica. Ah, professora, não conheci, não importa. Foi o seu pai e a sua mãe biológica. Ah, professora, mas eu considero meus pais adotivos. Ok. Ótimo. Mas a energia feminina e masculina que você tem que tomar é do seu pai e da sua mãe biológica. Nem que seja assumir que eles lhe abandonaram e sofrer por isso. Tá tudo bem. Desde que você acolha aquilo que eles lhe deram de mais precioso, que foi a vida. Não tem como retribuir, né? Então, é ser grato, ser grata por essas duas pessoas, mesmo que você não conheça, mesmo que tenham mau caráter, mesmo que tenham feito coisas ruins, mesmo que tenham lhe abandonado, não importa, eu não estou julgando e nem falando do caráter dessas pessoas. Ou são pessoas maravilhosas, e tudo mais, né? Eu só estou dizendo que são duas energias, masculina e feminina, que se uniram e conceberam você. A gratidão é pela vida só. Então, o exercício, quando você não está resolvido com essas duas pessoas ou resolvida, é fechar os olhos de noite. Viu, Tassiano? Isso é importante de fazer, independente da relação que você tem com seus pais, né? Ou teve. Fechar os olhos, imaginar duas energias, duas pessoas, masculino e feminino. Imaginar você de frente a eles e você agradecendo pela vida que eles lhe deram. Quando eu julgo os meus pais, eu fico maior que eles. E eu viro de costas para a vida. Ó, quando a gente vai escrever, vai desenhar a árvore genealógica, a gente não coloca o pai, a mãe e os filhos aqui? Aí aqui, ó, tá o pai e a mãe, aqui tá o avô e a avó materna, avô e avó paterna, e aqui tô eu, né?
Se eu vou julgar meus pais porque não me criaram direito, porque fizeram isso, porque eu viro de costas para a vida que ele me deu, então eu estou dando as costas para a vida, cresço e julgo eles. Então eu estou perdendo meu tempo. A minha vida está toda parada, esperando por mim, e eu estou julgando meus pais. O que eu tenho que fazer, né? Tudo foi como foi. Sou grata pela vida que me foi dada e pelo que vocês me deram. Eles deram o que eles podiam dar, eles deram o que eles sabiam dar, eles deram o que tinham para dar. Muito grata e sigo na vida fazendo diferente aquilo que não me fez bem. Essa é a relação que a gente tem que ter com essas energias masculino e feminino, né? Porque eu preciso das duas. Não falta, Milena, falta bem pouquinho, viu? Oh, meu Deus, eu vou terminar para vocês dormirem cedo. Ave Maria, já vai dar 10 horas, eu vou terminar. Entenderam? Então, se eu tenho muita energia feminina, eu crio, 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 mas fica tudo parado, só na criação, não age. Se eu tenho muita energia masculina, eu faço, 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 mas pelos outros, não faço pelas minhas ideias. Então, eu tenho que ter as duas. Não dá, né? Não pode ser desequilibrado, tem que ser equilibrado. E a hierarquia das necessidades de Maslow, que vocês já conhecem, é uma força que impacta os pensamentos, né, da gente. A gente está em busca de satisfazer essas necessidades o tempo inteiro, e essas forças impactam o que a gente vai pensar ao longo do dia. Então, eu preciso entender como é que tá, as minhas necessidades estão sendo superadas, né? Estão sendo atendidas. Vai demorar não, viu? Pode ficar, vou precisar de uns 5 minutinhos. Oh, meu Deus, eu da minha bebê, vai cuidar dela. Paul MacLean, é o cérebro reptiliano, impacta as nossas pensamentos, nossas decisões, como eu falei para vocês. Onde fica o cérebro reptiliano? Então, eu tenho que entender para poder saber que isso impacta os meus pensamentos, né? A ideia que a gente falou aqui, né? Da emoção e do sentimento. Aqui vocês vão ler com cuidado esse slide e vão ver que tem que ter coerência, que é o que eu já expliquei, mas aqui já está explicando e mostrando uma pesquisa que foi feita por esse instituto e que prova isso. Ó. Aqui está o resultado da pesquisa, prova que quando eu junto pensamentos e sentimentos, ó, o pensamento é a última aula mesmo, Eliane. Eu também, Chamila, eu sinto saudade de vocês. Pensamentos são como a carga elétrica e sentimentos são como a carga magnética no campo quântico, né? Eu preciso dos dois. Quando os dois têm coerência, eu consigo fazer alguma coisa, realizar alguma coisa com consciência, né? E o que a gente está emitindo no dia a dia? Aí a gente vem para a última força que eu trouxe aqui, e eu trago Tesla, que diz, né? Se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, não é inglês, não é hebraico, não é aramaico, não é português, é frequência e vibração. Como é que está sendo sua... Ó, eu fui ler, Milena. Muito obrigada, viu? E aí, como saber em que frequência estou calibrando, né? Ah, eu não sei, Milena. Não sei. Camila. Camila é a minha coordenadora. Foi ela que me convidou para essa disciplina. Eu não sei como é que eles vão organizar. E aí, David Hawkins, ele deixou para a gente a escala Hawkins do nível de consciência. E ele fala da lei do retorno, ó. Tudo que eu emito para o universo volta para mim como um presente, então que eu emita coisas boas. Aqui está o livro dele com a pesquisa. Aqui está o método que ele utilizou, a cinesiologia, mas eu posso medir também com radiestesia, né? E aqui está a planilha, a tabela que ele deixou com todas as emoções que ele conseguiu medir. Essa medição aqui, ó, a vergonha tem 20 na escala Hawkins do nível de consciência, não é 20 Hz, né? Se você for procurar na internet, algumas pessoas falam de hertz, não é. Não é essa medida que tem nesse livro. Como coragem, né? 200 hertz, que é quase 220 hertz que a gente usa para ligar eletrodoméstico. Não é. É muito maior do que hertz. Mas se o hertz lhe deixa você entender, ótimo. Então, observem depois com calma essa planilha. Quanto mede cada emoção e o que ela provoca na vida da gente.
a visão que eu tenho de Deus, a visão que eu tenho da vida, quando eu estou vibrando numa frequência muito baixa, ó, de culpa, de medo, de tristeza. Então, quando eu estou vibrando numa frequência baixa, eu tenho uma visão muito ameaçadora, então eu fico com medo de tudo, pensando em tudo que ameaça. Em um Deus que vai me punir porque eu peco. Isso atrai coisas que vão ser coerentes com o que eu estou escolhendo. Então, eu tenho que vibrar alto. Ah, professora, como é que eu faço para vibrar alto? Escutando músicas clássicas, músicas instrumentais. Professora, eu detesto, morro de sono, mas escute 1 minuto, depois 2 minutos, depois 3 minutos, até você escutar uma música inteira, né? Porque ela aumenta a sua frequência vibracional. Aqui é quando você. Vivaldi, sim, Janaílson, tu estás aqui, que coisa boa. Quando eu estou vibrando abaixo da coragem, que é o limite, né? Eu conquisto as coisas, mas a que custo? A custo da minha energia vital. Então eu conquisto, mas eu adoeço, eu me estresso, né? Eu conquisto mais a luz de uma força. E eu tenho a escolha de vibrar alto e conquistar a partir do poder, que é utilizando. Eu falei, não sei se você ouviu, Janaína, se eu expliquei a história do dormir, que é utilizando, mas quando terminar a aula eu te explico. Que é utilizando a energia de Deus, a energia vital de Deus. É quando eu começo a perceber que eu conquisto as coisas de uma maneira muito fácil, muito rápido, muito leve, sem esforço vital. Então, eu usufruo mais, eu tenho uma sensação de paz interior. É quando eu estou vibrando alto, porque, veja, Deus está aqui, ó, lá na escala Hawkes, na iluminação, né? Está muito acima, mas a gente só conseguiu mensurar a iluminação. O medo e a vergonha está aqui embaixo, ó. Então, espiritualidade não é religião, porque se ela lhe ensina a ter medo de pecar, medo de um Deus punitivo, eu estou vibrando no medo, muito distante de Deus. Agora, se ela lhe ensinar a ser grato, eu estou aqui, ó, no topo, muito perto de Deus. E a energia dele termina fazendo com que eu conquiste as coisas muito fluidas. De uma maneira que eu, caramba, deu certo, deu certo, deu certo, e eu voltei naquela paz interior. Vai ter altos e baixos? Vai. Mas eu preciso vibrar, na maior parte do tempo, numa frequência vibracional alta. A ideia é essa, né? E assim eu só consigo fazer isso se eu policiar os meus pensamentos, os meus sentimentos e tudo que a gente viu. Aqui, Matias de Stefano, ele é uma criança índigo, né, que chamam. Ele nasceu com um dom, é um jovem rapaz, mas desde criança ele tinha umas visões desses assim. Se você quiser ver a história dele, está na internet, Matias de Stefano. Ele começou a descrever onde estavam algumas coisas, alguns artefatos da época de Cleópatra, não sei o quê, e ele descrevia um mapa, as pessoas iam lá e achavam, é como se ele tivesse vivido naquele tempo. É bem interessante. E aí ele diz, ó, para aumentar a sua frequência vibracional, a frequência vibracional do corpo, cuide da sua alimentação. Alimentos que trazem luz. Quais são os alimentos que trazem luz? Ah, professor, então eu vou virar vegano. Se o seu corpo pede isso, sim, né? Ah, professora, é para parar de comer carne vermelha? Se o seu corpo pede isso, sim. Mas a gente tem que parar, fechar os olhos e observar a necessidade do nosso corpo. Meu corpo não digere fácil carne vermelha. Se eu comer carne vermelha no jantar, eu acordo com enxaqueca, porque eu não consigo digerir fácil. Mas chega um momento, aí eu evito muito comer carne vermelha, quando como é muito pouquinho, mas chega um momento que eu estou querendo comer carne crua, salsicha, embutido, cru, sem nada, porque eu estou ávido, meu corpo está suplicando por carne vermelha. Então, eu vou lá e como. É aquilo que lhe deixa bem, que lhe deixa leve, né? E entendendo que tudo que é aditivo, corante, não vai fazer, não é legal, é pesado. Tem a vibração pesada, então não vai deixar leve. Alma, né? Quando eu quero aumentar a frequência vibracional da minha alma, eu uso a tecnologia mais especial que tem, o ser humano domina e não sabe que é dono da maior tecnologia do mundo, que é a respiração. A respiração profunda. Inspire e expire. E quando você vai aprender, você aprende muito a dizer assim, ó. Inspire contando até 4 segundos e expire, né?
pegue o ar para dentro contando até 4 e bote o ar para fora contando até 8. E eu nunca entendia isso. Sabe o que é, minha gente? Você vai pegar do mundo algo e vai devolver o dobro para o mundo. Isso é altruísmo. Vê que coisa bonita. Achei tão lindo isso, quase choro de emoção. Sem brincadeira. É como se eu estivesse pegando alguma coisa e devolvendo mais do que eu peguei. A respiração profunda aumenta a frequência vibracional de qualquer ser humano. E o espírito é rir. O que é que lhe dá ataque de riso? O que é que faz você rir? Né? Ah, professora, piada. Cuidado com as piadas que denigrem os outros. Vá mais para piadas que é do dia a dia, é do cotidiano, é contando causos engraçados. A ideia é você evitar aquilo que fala do jardim do outro, né? Tem um comediante, né, stand-up, que ele é francês, e ele fala muito das coisas que ele observou no Brasil. Paul, o nome dele. Não, ele não denigre ninguém. Ele fala aquilo que ele observou e que para a gente é tão usual, mas para ele é tão especial. E é muito engraçado a visão que ele tem do Brasil. O que é que ele faz rir, né? Aí, quando a gente tem ataque de riso, a gente não sente que está leve, como se estivesse flutuando, é porque aumenta a frequência vibracional. E o que ele diz, mais do que poder, expandir a consciência lhe otorga responsabilidade. Tem um segredo para confessar para vocês. Todos que assistiram às minhas aulas expandiram a consciência. E agora tem muito mais responsabilidade, certo? E aqui eu trago essa relação que eu não vou ler na prática, né? Na prática, a relação com a inteligência espiritual, com o papel da gestão de RH e com as práticas sistêmicas que um RH pode fazer, e os elementos que a gente falou ao longo das webs, né? Soft skills, estudo das gerações, mundo urbano e gestão por competências. A relação desses elementos com esses elementos aqui. E aí vocês observem com muita atenção, tá muito bem explicadinho aqui, eu deixei porque eu sabia que eu ia passar muito da hora. E o meu último slide é: eleve-se, você está no comando. Só você pode decidir. Tinha uma pessoinha aí com o Janailson do lado dele falando. Ele não pode fazer por essa criança. Ele só pode fazer por ele. Agora, fazendo por ele, a criança vai ver e vai se inspirar. Não tem como a gente fazer por outra pessoa, né? É muito nosso caminho. Aí Pauliana faz assim. Ah, Paulo, obrigada. Atenção com todos nós. Espero rever a senhora em outra disciplina. Eu também, viu? Digam a mim quando vocês forem de outra disciplina, porque às vezes os alunos não abrem as câmeras ou não assistem a aula. Aí a gente fica falando sozinho. Eu também vou sentir falta de vocês. Como deve ser feita, como deve ser feita e em quanto tempo a avaliação de desempenho? Depende muito do mapeamento da performance. Às vezes tem avaliação de desempenho que é feito de 3 em 3 meses, tem avaliação de desempenho que é feito a cada semana, depende muito dos indicadores de performance, entendeu, Eveline? É você que escolhe. É semanal, é diário, tem avaliação que é diário. Agora, depende muito do objetivo da empresa, da estratégia da empresa. E você pode fazer diário, semanal, mensal e trimestral? Pode. Vou colocar no ar, já estão todos, só falta esse, viu? Deixa eu parar de gravar aqui, porque vai ficar muito grande, o povo pode brigar comigo. Não, estou brincando. Eu vou parar de gravar e fico para explicar para a Janaílson e para quem quiser tirar dúvidas, falar com vocês. Ah, Evelina, ó, como ela é feita? Primeiro, eu tenho que ter um modelo de gestão por competência, né? Eu tenho que mapear as competências das pessoas que trabalham na empresa. A partir do momento que eu mapeio as competências e tenho uma estratégia, a empresa tem uma visão de onde ela quer chegar, eu começo a trabalhar aquilo que as pessoas vão ter que fazer até 1 ano, até 2 anos e até 5 anos para atingir aquela visão. Aí aquilo vai me dar indicadores de performance, indicadores de desempenho. E aí eu faço com rituais de gestão, existem plataformas de gestão onde eu coloco esses indicadores e eu faço rituais mensais, né? Geralmente os rituais são mensais
Eu chamo, digamos que eu estou fazendo uma avaliação de performance com você, e eu chamo você e digo assim, Eveline, ó, a sua meta era fazer isso nesse mês. Como é que tá esse indicador? Aí você diz, ó, digamos que é vendas, eu tenho que vender. Então, ó, Eveline, sua meta era vender R$ 1.000 esse mês. Você só vendeu 500. O que é que aconteceu com esse indicador? Aí você vai dizer, o que é que a gente vai fazer? O plano de ação para recuperar esse indicador. Aí a gente cria um plano de ação, você mesmo criando junto comigo, né? A gente cria um plano de ação. Aí você vai lá colocar o plano de ação em prática. Quando for no outro mês, aí eu digo, pronto, Eveline, no mês retrasado foi vendido só 500 de uma meta de 1.000. A gente fez essa intervenção. Adiantou? Qual foi o resultado dessa intervenção? Ah, eu vendi 1.500, então adiantou. Eu vou ficar fazendo essa ação até o dia que ela não dá mais certo. Quando ela não der mais certo, porque eu tenho que ir medindo o desempenho. Se deu certo, eu continuo. Se não deu, eu crio outro. E assim eu vou fazendo, sabe? Carlos. Carlos André. Infelizmente é a primeira aula ao vivo, mas. Ah, que bom. Mas está tudo gravado, viu? Graças a Deus que eu deixei uma semente. Então, ela é feita assim, Evelyn. Não sei se você entendeu, entendeu? Também sentirei saudade de vocês. Geralmente as turmas não assistem a aula, né? Só assistem gravada. Deixa eu parar aqui de salvar. Peraí. Então, me despedindo daquelas pessoas que assistem de forma assíncrona. Foi muito bom estar com essa disciplina, muito bom estar com a turma, acho que muitos da turma vieram, em todas as webs, né? Muito bom quando a gente interage, por isso que minhas aulas demoram muito, mas espero ver vocês em outros momentos. Quem sabe, e daqui a uns 2 ou 3 anos eu não estou aí e vocês aqui me ensinando alguma coisa. A única coisa a única pessoa que pode decidir é você. Se quiser seguir a carreira docente, posso estar assistindo uma aula sua. Então, eu agradeço muito o tempo que vocês me deram, por isso que eu entreguei tudo que eu podia para vocês. Deixa eu parar aqui.